Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É legítimo que nós entendamos e celebremos essa solenidade como o dia do amor de Deus por nós. A segunda leitura da primeira carta de João traz aquele famoso texto em que João define Deus como sendo amor e mostra como Deus nos ama. O amor de Deus não é um amor teórico, não é um amor de palavras, é um amor de atos, é um amor concreto, que se expressa em atitudes que comunicam vida. A primeira atitude amorosa de Deus para conosco é nos chamar à vida, é nos conceder o dom da vida. E quando ao longo da nossa vida nós nos desviamos da direção de Deus, Ele nos envia o seu Filho. E o Filho vai nos mostrar quem é Deus, o quanto Deus nos ama, como Ele nos ama. Vai mostrar para nós mesmos quem nós somos e vai nos fazer um convite: caminhar na estrada dele. Estrada que vai nos levar de volta ao encontro de Deus. Quando o Pai envia o Filho, Ele está demonstrando seu amor por nós. Demonstra um amor por nós antes mesmo de nós existirmos. Ele nos chama à vida gratuitamente, a iniciativa é dele. Primeiro gesto de amor para conosco, nos chamar a compartilhar da vida. Depois, o gesto de nos enviar seu Filho para nos reconduzir a Ele, para permitir que nós nos reconciliemos com Ele, à medida que nos afastamos dele. O Filho vai expressar então quem é o Pai, vai mostrar o quanto o Pai nos ama, através da sua vida, da sua entrega. E assim, em cada gesto, Jesus vai mostrando o quanto Deus nos ama. Tudo que Jesus faz é um gesto de amor para conosco. Quando termina a caminhada dele nessa terra, ele volta para junto do Pai, e um outro gesto do Pai de amor e do próprio Jesus, enviar o Espírito para nos conduzir, para nos relembrar aquilo que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo é a alma da igreja, ele impulsiona a igreja. E ao longo da nossa existência, na nossa vida, nós vamos experimentando esse amor muito concreto de Deus por todos nós, de diversas formas. Mas há uma forma muito ligada a essa solenidade de hoje, que Deus vai cuidando de nós através de nós mesmos. Deus, quando faz algo, Ele nunca quer fazer sozinho. Ele sempre quer a nossa ajuda, de alguma maneira. Ele sempre trabalha em parceria. A Trindade nunca trabalha isoladamente. A igreja nos ensina que, por uma limitação da nossa linguagem, nós atribuímos ao Pai a criação, ao Filho a salvação, ao Espírito a santificação, mas é por uma limitação da nossa linguagem. Porque quando a Trindade age, ela age em conjunto. A criação é tarefa das três pessoas, embora atribuamos a criação ao Pai. A salvação nós atribuímos ao Filho, a Jesus, o Verbo encarnado, mas a salvação é tarefa das três pessoas. E a santificação, que nós atribuímos ao Espírito, é tarefa das três. E Deus também quer a nossa participação. E uma das formas de nós percebermos o amor de Deus por nós, um amor concreto, é que Ele, para cuidar do povo, para cuidar da humanidade, Ele se serve da própria humanidade. Como? Chamando pessoas para ajudá-lo nessa tarefa. Deus sempre trabalha por mediação. O que é mediação? Mediação é a função de um mediador. Mediador é o intermediário
Tudo que nós fazemos na vida é mediação. Ninguém come um pão sem mediação. Quando nós vamos na padaria e compramos o pão, há uma série de mediadores ali. O agricultor que plantou a semente, cultivou, colheu, passou o fabricante do moinho para fazer a farinha até chegar na padaria. São uma série de mediadores, de intermediários. A própria maneira como Deus nos dá a vida é por mediação. Nós não surgimos do ar. Os nossos pais são mediadores. Deus convidou nossos pais para ser intermediários entre eles e nós, para nos conceder a vida. E na nossa caminhada religiosa, Deus chama um grupo de pessoas para fazer essa mediação de uma forma muito específica. Todos nós somos mediadores, porque todos nós nos colocamos como intermediários entre uns e outros para fazer alguma coisa. Nós recebemos essa capacidade no batismo, e é por isso que nós podemos rezar uns pelos outros. Uma das funções do mediador é interceder pelo outro, seja no sentido religioso, de oração, seja de atitude, quando a gente intercede junto a alguém por outra pessoa. Isso é função de mediador. Deus, para expressar o seu profundo amor por nós e para cuidar de nós, Ele retira pessoas do meio do povo e chama esse grupo de pessoas para serem mediadores, de uma forma muito específica. Na igreja nós chamamos esses mediadores de clero. O clero é aquele grupo de pessoas que receberam o sacramento da ordem. A igreja, estruturalmente, tem duas categorias de pessoas: o laicato e o clero. O laicato são todas as pessoas batizadas. Então, todo batizado faz parte do laicato, são chamados de leigos. Mas há um grupo de pessoas que são chamados a uma função específica: serem mediadores entre Deus e o povo, para oferecer ao povo o cuidado de Deus. São pessoas que Deus chama, convida, para serem, junto com Deus, cuidadores do povo. Então essas pessoas, elas recebem um sacramento. Nós temos 7 sacramentos, né? Batismo, crisma, eucaristia, que são os sacramentos de iniciação cristã, reconciliação e unção dos enfermos, os sacramentos de cura interior e os 2 sacramentos de serviço a Deus e à comunidade: o matrimônio e o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é um dos menos conhecidos, mas é importantíssimo nós sabermos qual a sua finalidade. A palavra ordem aqui não tem o sentido normal de dar ordem, de mandar em alguém. Essa palavra ordem vem do latim ordo, que na cultura romana, ordo era um grupo de pessoas que era escolhido para ajudar na condução do povo romano. Então nós tínhamos o ordum senatorium, a ordem dos senadores, a ordem dos advogados. Hoje nós temos a ordem dos advogados, né? É um grupo de classe. Então, hoje, a ordem dos advogados do Brasil é um grupo de pessoas, né, especializada, que vai prestar um serviço à sociedade. Não é todo mundo que ingressa na ordem dos advogados. São pessoas que estudam direito, a legislação, para se enquadrar. E eles são introduzidos naquela ordem para quê? Não para se darem bem, mas para servir a sociedade. Na igreja também é assim. Deus chama um grupo de pessoas para participar de um grupo, de uma ordem, para, em nome de Deus, conduzir o povo de Deus. Esse é o sacramento da ordem.
O sacramento da ordem é dado aos diáconos, aos padres e aos bispos. Então, o sacramento da ordem é composto de 3 graus. No topo do sacramento está a ordem dos bispos, o Ordo Episcoporum, em latim. O bispo é aquele que recebeu todo o poder do sacramento da ordem. O bispo é um sucessor dos apóstolos. Jesus deu aos apóstolos todo o poder para conduzir o povo. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Mas como nós vemos na Bíblia, os apóstolos não exerceram esse poder sozinhos. Eles criaram mais 2 ordens, 2 grupos dentro do sacramento da ordem para colaborar com eles. A ordem dos diáconos e a ordem dos presbíteros. A ordem dos presbíteros se refere aos padres. Nós chamamos os padres porque essa palavra vem do latim, significa pai. Mas, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra é presbítero. Por isso, o sacramento da ordem tem 3 graus. O grau do diaconato, a ordem dos diáconos, o grau do presbiterato, que são os padres, a ordem dos presbíteros, e no topo de tudo, a ordem dos bispos. Cada grau desse pode fazer determinadas funções para servir o povo de Deus. O diácono, o diaconato, é o da base, tudo começa no diaconato. Em termos sacramentais, e os sacramentos são formas com as quais Deus cuida do povo, e os sacramentos estão ligados à ação daqueles que receberam os sacramentos da ordem, né? E o rito de introdução no sacramento da ordem é chamado de ordenação. Ser ordenado significa receber a bênção, a capacitação para ser introduzido naquele grupo para servir o povo em nome de Deus. Tudo começa com o diaconato. O diácono, em termos sacramentais, pode celebrar o batismo e celebrar o matrimônio, e outras funções que são muitas. O padre está acima do diácono. Dos sacramentos, em condições normais, o padre pode celebrar 5 sacramentos, em condições extraordinárias 6. Ele só não pode ordenar um outro bispo, um outro padre, um outro diácono. Isso só o bispo pode fazer. Então o bispo pode tudo. Ele pode ministrar todos os 7 sacramentos. Inclusive, ele ordena um diácono, ele ordena um padre e ordena um outro bispo. Claro que aqui nós não vamos desenvolver tudo isso, porque aqui é uma homilia e não uma palestra. Mas por que eu entrei nesse assunto? Para motivar vocês a conhecer o sacramento da ordem. Esse sacramento não é dado para quem quer, mas para quem é chamado. A igreja faz uma avaliação. A pessoa se sente motivada e ela passa por uma longa preparação para ser diácono, para ser padre. E aí a igreja escolhe entre os padres, escolhe os bispos. Nessa semana, mais um padre de Brasília foi escolhido bispo. O padre Giovanni, lá da Recanto das Emas, foi nomeado bispo para a diocese de Uruaçu, aqui em Goiás. E a igreja associa o Sagrado Coração de Jesus ao sacramento da ordem. Por quê? Quando Deus chama alguém para o sacramento da ordem, para o ministério da ordem, seja como diácono, seja como bispo, seja como padre, ele está demonstrando concretamente o seu amor para com seus filhos e filhas. Porque a função do diácono, do padre e do bispo é ajudar Deus a cuidar do povo, a mostrar o caminho para o retorno a Deus. E Jesus mostra muito isso. A função do ministro ordenado, o diácono, o padre e o bispo chamado de ministros ordenados. A palavra ministério significa serviço. O ministro é aquele que serve.
também, a palavra latina para falar de serviço, vem do latim, né? E nada mais perfeito do que associar o Sagrado Coração de Jesus ao ministério ordenado, porque o ministério ordenado é uma demonstração clara de que Deus ama seus filhos e filhas e cuida deles o tempo todo. Jesus vai dizer no Evangelho que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Deus nunca impõe pesos desnecessários à nossa caminhada. Deus nunca nos pede algo que nós não tenhamos condições de fazer. E Ele nos conduz com ternura. Hoje, então, nessa solenidade, nós temos muitos motivos para ficar alegres, para louvar a Deus, para agradecer a Deus, porque Ele é amor e Ele nos ama de forma concreta. E expressa esse amor através das próprias pessoas que compõem o povo, pessoas falhas como todo mundo. Todos nós seres humanos somos falhos, temos defeitos, mas Deus nos olha com profundo amor e nos chama, apesar de nossas limitações, a ser parceiros dele nesse cuidado que ele tem para com o povo. Então hoje, nessa solenidade, é o dia propício para que todo católico agradeça a Deus pelo amor de Deus, expresso no chamado que ele faz àqueles que receberam o sacramento da ordem. E é também o dia de rezar mais do que nunca pelos ministros ordenados, pelos diáconos, pelos padres, pelos bispos, para que nós que fomos ordenados para o serviço do povo de Deus, e é importante que isso fique bem claro, ninguém é ordenado para si mesmo, eu não sou diácono para mim, o padre Antônio não é padre para ele, nós somos diácono e padre para vocês. E precisamos do apoio de vocês, das orações de vocês, do cuidado de vocês, de muitas formas, porque nós somos tão falhos como todo mundo. Mas nós nos colocamos diante de vocês como aquele que serve. Tudo começa lá no diaconato. Ninguém pode ser padre sem ser diácono. E ninguém pode ser bispo sem ser padre, sem ser diácono. João Paulo II, uma vez, numa palestra para bispos, ele lembrou os bispos disso. Antes de vocês serem bispos, vocês são padres. E antes de serem padres, vocês são diáconos. E a palavra diácono significa isso, servidor. Tudo é serviço. Então, o diácono é para servir vocês. O padre é para servir vocês. O bispo é para servir vocês. Para que, enfim, todos nós nos sirvamos uns aos outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.